No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o professor e crítico literário João Alexandre Barbosa. João Alexandre Barbosa nasceu em Recife, Pernambuco. É doutor em Teoria da Literatura e livre-docente da USP. Dentre seus trabalhos destacamos A Tradição do Impasse, A Imitação da Forma, uma leitura de João Cabral de Melo Neto. A Metáfora Crítica, As Ilusões da Modernidade e a Biblioteca Imaginária. João Alexandre Barbosa é professor titular de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, tá ótimo. Bom, nós vamos centrar a nossa conversa nas várias questões ligadas à leitura do texto literário. E o seu trabalho, ele está voltado pelo menos para 3 dimensões disso: a história da literatura, a crítica literária e a própria arte poética. Vamos começar, portanto, da história da literatura. E eu levanto a seguinte questão: uma das suas linhas de trabalho está orientada para a recuperação da história da literatura, tanto brasileira quanto regionais. Pergunto, em que consiste essa linha de ação e por que, enfim, a palavra recuperação? Em algum momento ela perdeu o prestígio? Como é que é isso? Olha, o que acontece é o seguinte, está ligado à minha própria atividade e a um certo tempo, né? Porque eu comecei a pensar em problemas de história literária e crítica com o meu trabalho que eu acabei apresentando como tese de doutoramento, que foi este mencionado por você sobre o José Veríssimo, né? Que é A Tradição do Impasse, que é um trabalho sobre a crítica no Brasil em meados do século XIX até os inícios do século XX. Então, a tentativa de recuperar essa obra, daí a palavra recuperação, de recuperar essa obra que não era ou não estava sendo convenientemente lida, não é? Por uma série de razões. Não é? As obras não são lidas, às vezes, por uma série de razões que vão desde a sua falta de atualidade em determinadas circunstâncias, até os problemas mesmo ligados a edições, né? Quer dizer, as obras são publicadas, ficam uma eternidade em primeira edição e o leitor não encontra. Não é? Quer dizer, então começou por aí, não é? Começou, na verdade, por aí, numa época que não era muito propícia à história literária, porque foi nos anos 70, inícios dos anos 70, fim dos anos 60 e início dos anos 70, que eu comecei a pensar e a realizar esse trabalho. Ora, era a época de grande efervescência do estruturalismo no Brasil e no mundo. Não é? E a história estava, por assim dizer, relegada a um plano inferior. Né? E eu me sentia, às vezes, tratando de uma coisa bem velha, não é? Quer dizer, que não tinha grande atualidade. Mas insisti. E foi quando por aí comecei. Posteriormente, eu defendi e defendo, não é, a necessidade de se fazer essas releituras do passado. Porque, na verdade, é uma releitura do passado. Né? É reler obras que ficaram ali e que precisam ser acionadas novamente por leitores com outro tipo de repertório. Né? Eu fiz isso, por exemplo, para ficar só em coisas apenas que eu fiz concretamente, objetivamente. Eu fiz não só com o Zé Veríssimo, que eu fiz bastante, quer dizer, não só escrevi esse trabalho, mas publiquei uma antologia da obra dele. E, aliás, não uma só, mas 2 antologias da obra dele, uma inclusive sobre temas latino-americanos. Mas também eu busquei fazer isso com relação ao grande, extraordinário crítico brasileiro moderno, poeta gaúcho Augusto Mayer. Né? E eu publiquei uma generosa antologia do Augusto Mayer, que a editora Perspectiva de São Paulo publicou, chamada Textos Críticos. Não é? Porque são casos assim, quer dizer, eram grandes críticos no seu tempo, mas que de repente as novas gerações não têm mais contato. Não é? E uma obra que reúna os textos de um crítico desse pode despertar novamente outras leituras. E alterar o curso atual também. Sem dúvida. Eu acho que isso devia ser feito com maior sistemática, não é? Pelas universidades, né? E vem sendo feito pelas universidades. Não é? Eu acho que a Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo,
é bem um caso. Quer dizer, há vários trabalhos que foram realizados e que vêm sendo feitos na Universidade de Minas Gerais, que se dirigem no sentido do arquivismo mesmo, no bom sentido do arquivo, sim, quer dizer, da memória. de guardar das memórias, quer dizer, de autores mineiros e não mineiros, né, quer dizer, mas que tenham tido relações com Minas Gerais, e isso eu acho muito importante que as universidades tenham esse papel, exerçam também esse papel. Né? Recuperação nesse sentido, né? Quer dizer, repor em circulação certas obras que mereçam realmente serem repostas. Evidentemente que algumas obras que você pretender repor em circulação e cai em terreno estéril, não progride essa recuperação. Né? Sim, Minas fez isso, por exemplo, com a Henriqueta Lisboa, Abigail Renault, Murilo Rubião. Claro. Então eu te pergunto, em que sentido outros estados vêm trabalhando? Como é que está a sua visão de outros estados nessa mesma linha de recuperação? Eu acho que no Rio Grande do Sul se tem feito bastante coisa nesse sentido também, tal qual em Minas. Né? Quer dizer, há pessoas recuperando autores gaúchos, né? A história da crítica no Rio Grande do Sul, né? Desde os primórdios do romantismo. Né? E no Rio Grande do Sul houve um grande exemplo, que aliás vincula o Rio Grande do Sul a Minas Gerais, não é? Que foi o exemplo do professor e crítico e poeta Guilhermino César. Não é? Guilhermino César, que era aqui de Minas, né? E foi um dos editores da famosa revista Verde. O Guilhermino César emigrou cedo para o Rio Grande do Sul e ali trabalhou durante grande parte da vida. Né? E escreveu a melhor história literária do Rio Grande do Sul, né? Que é escrita por um mineiro. Né? Então, o Guilhermino teve essa função muito importante de formar alguns estudantes que continuam a exercer as suas funções didáticas e de universitários, e vem trabalhando nisso. Há uma tradição já no Rio Grande do Sul. Não é? Esses seriam os dois estados que eu apontaria. Mas, ao mesmo tempo, você veja, quer dizer, no Rio de Janeiro, a Fundação Casa Rui Barbosa vem fazendo um brilhante trabalho de recuperação de textos, né? De textos literários do passado, a Flora Susequinde, né? Tem trabalhado nesse sentido. E algumas editoras cariocas privilegiam esse tipo de trabalho, como é a Top Books, né? Que publicou o Estadista do Império do Joaquim Nabuco, uma obra fundamental para o conhecimento da cultura política no Brasil. Bom, eu queria te perguntar, esse tratamento da história da literatura, como é que ele afeta diretamente a questão do ensino fundamental e médio, e evidentemente não podemos deixar de passar pelo tratamento dos estilos de época na literatura? Eu acho que pode afetar, e de forma muito interessante, porque pode redescobrir para os alunos alguns autores, não é? Quer dizer, mostrar o interesse de alguns autores, não é? E fazer com que os alunos gostem de ler. Né? Que eu acho que a principal função no ensino médio, nos anos de formação, é trabalhar o gosto, formar o leitor, né? Este leitor que será decisivo mais tarde. Não é? Eu talvez defenda isso em causa própria, porque eu sempre me disse de mim mesmo que eu fui, antes de mais nada, um leitor que tomou notas das suas leituras, não é? E que passou essas notas de leitura para algumas outras pessoas, por isso fui professor. Né? Quer dizer, professor é aquele, para mim, é aquele que lê, que toma notas e que passa essa leitura para os alunos. Não é? Por isso eu não acredito muito no professor universitário que não lê. Não é? E o que é impressionante é que isso existe, quer dizer, existem professores universitários, e isso é uma praga, não é? No Brasil, como em outras partes do mundo, que conhecem muito mais aquilo que se escreveu a respeito dos autores do que os próprios autores. Né? E quando é extraordinário e emocionante, né? O número de autores que estão aí disponíveis para a leitura, quer dizer, poetas, prosadores, quer dizer, isso em todas as literaturas. Né? Professor João Alexandre, nós vamos interromper esse bloco e vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho. Perfeitamente. Vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.